aprender com você. Eu gostaria que você se apresentara, tá bom? Tá bom. Oi, gente. Eu sou o Leandro Lima, eu sou paraibano, sou ator. Aprendi muito com o Eduardo ultimamente, mas eu já fiz curso com outros mestres também. Eu já estudei em Nova York no Lee Strasberg Institute, que foi muito importante, com a Susan Betson também em Nova York, outros cursos que fiz aqui pelo Brasil. Já fiz um pouco de obras audiovisuais, tanto no Brasil quanto fora. Aqui eu já fiz novela, Joia Rara, uma novela na Globo, fiz 2 novelas na Record, e agora estou fazendo uma outra novela que se chama Pantanal. Fiz uma série na Netflix, que é uma série muito linda, que se chama Coisa Mais Linda, que era um sonho que eu tinha de fazer um personagem que cantasse e que fosse envolvido com música, e acabou caindo no meu colo esse personagem maravilhoso que é o Chico, que era um cara que, né, na história inventou a bossa nova. Então seria um paralelo ao João Gilberto, e foi um prazer fazer, como todos os outros. No México eu fiz uma série, que eu fiz uma participação longa de 3 capítulos de uma série que chama La Doña, que é uma série de crime, e o meu personagem era um criminoso, que eu adorei fazer também. Fiz um pouco de cinema, um personagem completamente diferente, que eu também tinha vontade de fazer, que era um personagem, o nome do filme é Solteira Quase Surtando. Meu personagem era o Ravi, que era um personagem que tinha conflitos com a sexualidade e tal, e isso acaba se desenrolando de uma maneira divertida. O drama dele é desenvolvido de uma maneira divertida, e eu gostei muito de fazer. Como está concorrendo até a prêmios, inclusive fui indicado por um instituto lá em Los Angeles como melhor ator coadjuvante, fiquei feliz. E agora Pantanal, que é um peão, boiadeiro, assim, pantaneiro brabo, que está me deixando muito feliz em fazer. E eu tive a sorte e a oportunidade de encontrar com o Eduardo pouco antes de começar o meu processo. Então isso foi muito bom. Foi muito rico ter todas as qualidades contemporâneas frescas na mente. Antes de falar de Pantanal e de como nos conhecimos, eu vou fazer uma pergunta. Eu necessito que você me responda: o que é ser um artista paraibano? O que é ser um artista paraibano? Sim. O artista é um artista em qualquer lugar do mundo. Paraibano que é um artista paraibano. Nordestino. O artista paraibano é que eu gosto sempre de localizar onde eu nasci, porque fala muito, né? Onde eu nasci e me criei fala muito de como falar assim, um artista argentino. Você sabe a carga que o artista argentino carrega em si, por ser um artista argentino. E no Brasil, as pessoas têm muito a coisa do eixo Rio, São Paulo, Minas, né? A maioria dos atores estão ali. Então, quando os atores que vêm a trabalhar numa indústria de audiovisual, né, grande. Então, quando eu falo para um artista paraibano, eu quero mostrar um pouco do que o Nordeste me traz, sabe? Por ser nordestino, tem uma apresentação nisso. Sim, né? e isso pode ser também um sabor, um color, uma forma de falar, um respirar, que é muito terra. Sim, sim. Eu gosto de artista paraibano. Eu gosto. Esse sabor que vocês têm nessa terra, para mim, fala muito bem na tela. Eu gosto muito. É uma coisa de uma paixão, de uma terra, de não ter problemas. Porque nós somos, os atores normalmente são muito vaidosos. E, por exemplo, o nordestino é um povo que tem uma facilidade de se livrar da vaidade, sabe? Não tem problema nenhum em se zoar, em fazer brincadeira com ele mesmo. Não tem medo do ridículo. Un sentido especial del humor. Sim. Eso es bueno. Y no tener miedo de ridículo. Leandro, me parece hoy una de las cualidades que vamos a tener que sumar a nuestro inventario de cualidades contemporáneas. No tomarse tan en serio. Muito difícil. Eu lembro sempre do Diogo, que esteve com a gente, Diogo Savala. Diogo es un campeón. Ele también. Diogo está por ahí. Eu imagino que deve estar. Cadê o Diogo? Eu não sei. Já vai aparecer.
mas eu também lembro, e eu não posso deixar de falar algo para mim inesquecível, as cenas de comédia que vocês fizeram Sim. juntos. Você está com saudades de comédia? Com Muita. necessidade de comédia? Eu puedo Muita imaginar. necessidade de comédia. Eu estive vendo coisas agora de comédia. Estive com um amigo meu que é um ator humorista, né, com humor muito latente, que é o Eduardo Sterblich, que eu tive com ele agora há pouco tempo. E ele é um palhaço de um humor triste que me deixa fascinado, assim. E eu tô com muita saudade de fazer humor. Eu quero muito fazer, principalmente o humor nordestino, como eu te falei. Sim, É sim, o sim. humor sem medo do ridículo. E, Leandro, vamos falar como nos conhecimos? Vamos. Cuéntanos. Ah, conto eu? Sim, sim, porque eu gosto muito de ouvir-te contar. Eu acho que, não sei se todos nordestinos, mas você é um grande contador horário. Você sabe Obrigado. contar e eu gosto de ouvir-te. Conheci o Eduardo, assim, eu já tinha ouvido falar do Eduardo, né, antes, assim. Eu acho que no 2017, se não me engano, ou 2016, não sei bem. Não, por aí. Eu fui convidado pela Globo para fazer um curso com o Eduardo Milevics, que o curso não era para os atores, mas sim para os diretores, para facilitar a comunicação dos diretores com atores. E eu achei isso muito interessante e pensei que aquilo poderia ser mais interessante de fazer do que fazer o curso como ator. Eu estava servir de instrumento para essa comunicação. Ou seja, isso ia me possibilitar entender essa comunicação ou até em futuros trabalhos me fazer comunicar mais rápido também com os diretores. E foi muito interessante encontrar com tantos diretores maravilhosos que tem lá na Globo, que estavam com muita vontade de aprender e a gente ser usado como instrumento. Foi muito engrandecedor, assim, chegar primeiro aquele impacto de ter a tela, você está sendo filmado e via que o constrangimento dos diretores era maior que o nosso, né, maior que o meu. Eu olhava assim, eles estavam com medo daquela câmera. Eu no fundo eu pensava assim, agora experimentem como é, experimentem isso. E eu me deliciava, eu ficava assim, olha, eu adoro esse cara. Eu olhava para você falando e falava assim, nossa, eu adoro esse cara, que ele fala as coisas como tem que falar, como os argentinos falam, como os franceses falam, sem muita coisa de ser, sem ter tanto cuidado com o ego dos outros, com a flanelinha pro ego, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser ditas diretamente. Eu acho que isso me fez me apaixonar pelo quando acende a câmera, porque as coisas são faladas de forma muito objetiva e diretamente. E falando essencialmente do trabalho, não é sobre você, meu querido. Sabe? Que eu acho que é uma coisa que é impressionante. E a gente fez trabalhos ótimos, sempre de trabalhos com improviso. Eu lembro de um improviso lindo que eu fiz com o Guilherme Magon, que é um grande ator, que a Joana Jabás dirigiu e ela se emocionou no Foi final. conmovedor. Conmovedor. Comovedor. Los tres juntos, Joana, Guilherme e você, foram Foi. sorprendentemente conectados. E foi lindo. E eu tinha tido uma relação arranhada com a Juliana, com a Joana em algum momento. A gente acabou se resolvendo naquele dia e foi muito bonito, assim. Depois a gente já conversou algumas vezes. Ontem, na hora que eu postei, ela já comentou, campeão, né? Que maravilha, você e o Eduardo. Tal. Foi muito bom. Así está por Então, acá, esse foi o Joan. primeiro encontro. E a partir daí eu fiquei querendo cada vez mais encontrar. Mas aí uma coisa e outra, estava trabalhando e às vezes não dava no tempo e deu certo. Quando eu comecei a fazer o Pantanal, eu corri para o Rio para fazer o segundo módulo, que foi demais, assim. Foi demais. Foi em um momento que todos, imagino você, como eu e todos os demais, necessitávamos com muita urgência um presencial. Sim. Trabalhar juntos em presencial. E como você nos vai contar agora, como Pantanal, que você nos trouxe a Levi, é um mundo de terra, de encontro, de sabores. É muito difícil preparar isso online.
Sim, Não vai dar. é, é muito difícil. E como foi no Solevi? Foi muito bem, assim, está sendo ainda, porque na verdade no Pantanal a gente passou 2 meses e pouco lá, e a Letícia, que eu não vi trabalho dela porque somos de núcleos diferentes, mas eu soube que ela está arrasando, ela já gravou quase tudo. E nós que somos da segunda fase estamos fazendo coisas, fizemos coisas lá no Pantanal, que inclusive foi maravilhoso porque eu me lembrava de coisas do curso segundos antes de entrar no set ou até no set. A primeira cena, essa eu tenho que contar, porque a primeira cena que eu fui gravar, eu já tive logo levei uma porrada na cara. Eu preparei tudo, porque eu acho que a preparação, né, cada um tem seu método de decorar, porque assim, né, decorar o texto, conhecer o texto, do texto trazer coisas para você. Isso é um trabalho anterior que todo mundo tem que fazer. Fiz todo esse meu trabalho, tive bastante tempo, então estava ali. E aí eu esperava que aquela cena fosse, todos os peões, então eu estava falando com os peões, eu esperava estar de frente para eles. Só que aí quando chega na hora de marcar a cena, o Papinha me faz entrando no galpão, ficando de costa para todo mundo e fazendo a cena de costas para eles. Eu falei, cara. Aí eu falei, bem que Eduardo falou, se prepare, mas não se feche. Não se feche com a ideia. E assim, para mim, eu não me fechei com a ideia, mas assim, eu nunca pensei, foi uma grande falha minha, que a partir daí eu passei a imaginar a cena até de cabeça para baixo. Eu nunca pensei que ia ficar completamente de costa. Todos aqui atrás, eu aqui tomando um tereré, que é uma coisa, né, que eles tomam lá. Eu tomando um tereré e dando uma fala aqui em que eu estava fazendo uma gozação com todos aqui, só que eu fazia aqui. E eu tive que ser muito rápido para fazer essa cena acontecer, porque, claro, como você diz muito no curso, estamos num ambiente que é hostil para o ator. E não é por culpa da equipe. Não é. Estamos todos num lugar com temperatura de 45 graus, as coisas têm que se mover muito rápido, é arte que entra, tenta fazer menos barulho possível, mas ela te rouba a atenção. Aí entra alguém do figurino, aí vem alguém arrumar maquiagem, alguém pede água, então você tem poucos segundos para aquilo. Então acho que a objetividade de ter ali organizado na cabeça as qualidades contemporâneas que você fala no curso, você faz como um piloto de avião faria, como um checklist. Então eu parei e falei, puta merda, agora que eu tô aqui de costas, como é que eu vou fazer isso? O ensaio ficou uma merda, porque eu não estava me encontrando, eu não sabia muito o que fazer com as coisas. Eu falei, peraí, me estabeleci aqui, checklist. Fui fazendo meu checklist e falei, pronto, vamos lá fazer. Fizemos a cena, ficou ótimo, mas passei por um apuro. E esse apuro me fez entender que aquele tanto que eu tinha estudado, que eu achava que estava estudado, ainda não estava. Eu não tinha imaginado numa cena completamente de costa. A partir daí eu passei a pensar em todas as cenas sempre de costa para todo mundo, ou fechado dentro de uma rede, ou sei lá, de uma maneira que fosse. Então tudo isso me ajudou muito. E o Papinha Leandro, é uma um pergunta. diretor que gosta de atores, né? Então ele deixa a gente criar também. Desculpa que te atrapalhei, mas uma pergunta. Você, quando imaginou e fizemos isso, falando com esse povo de peões, não? Desafiando esse ambiente viril, masculino, machos, etc. Mas Papinha imaginou desde a câmara a todos presentes no quadro ao mesmo tempo. Sim. Não só não fazer plano e contraplano, sino que o jeito é que o espectador esteja com vocês e não com Leandro los peones. Sim. ¿Se entiende? Você visualizou como actor e Papinha como diretor. Exato. E essa jogada muda todo. Por isso, às vezes, falamos para actores, não trate de imaginar tanto, porque pode acontecer qualquer outra coisa. Sim. Esté aberto, disponível. Mas é bem bonito porque você conhece, admira Papinha, já trabalhou com ele, fala, mas sempre te vai surpreender. Sempre haverá algo que você diz, esse não lo pensei. Exato.
E outra coisa importante e legal dele é que ele, nem todos os diretores fazem isso. Ele é um diretor que gosta de atores. Então ele chega no set, uma coisa que ele tem feito ultimamente no estúdio. A gente está fazendo coisas no estúdio agora. Aí ele chega aqui e faz: como é que vocês pensam em fazer essa cena? Porque eu tenho feito muita cena com 4. E aí eu sempre penso, falei, cara, essa cena, a história do protagonismo, eu queria chegar nesse momento. Temos cena com 4, assim, aí ele faz: como é que vocês queriam fazer aqui? Aí um dia, uma das cenas, eu falei: papinho, eu quero estar deitado aqui nessa rede e não quero me mexer, eu quero ficar aqui, deitado na rede, falando tudo daqui. Aí ele falou: tá bom, vou botar uma câmera daqui e vai ter uma câmera o tempo inteiro com o teu recorte do perfil e a cena acontecendo aqui. Pode ser? Pode ser. Pum, ele colocou lá e vai fazendo. E essa cena que eu fiz de costa, ele simplesmente queria que eu tivesse aqui, grande na tela, e o resto acontecendo. E ele fez tudo numa câmera só. Ele tem feito Pantanal com uma linguagem de cinema muito legal, principalmente nas externas. E aí tem Walter Carvalho, que faz planos malucos, plano daqui, plano daqui. Então, vai ficar linda a novela. Agora eu me perdi um pouco no assunto. Não, você que pretendia chegar a protagonismo. E aí, quando eu fazia meu checklist, tem muitas cenas no meu núcleo que é uma conversa dos peões, que um fala, outro fala, outro fala. É quase que uma fofoca que eles fazem, né? Tem muito isso, né? Eu ouvi dizer que o fulano vira sucuri, o velho do Rio vira sucuri. Não, mas é a onça que fez não sei o quê. Então, são cenas assim que um fala, o outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala. Eu falei, cara, como é que se procura um protagonismo no meio de uma cena dessas? E eu falei, bem, eu vou partir para todo o resto que eu tenho que fazer o checklist, que isso aparece. Claro, sin duda, sin duda. Leandro, si una vez apareció en una escena su protagonismo, fique tranquilo que você lo tiene. Sí. Y a veces el trabajo previo es acreditar que uno ya tiene, que no falta nada, que ya está en uno. Porque la cámara es tan sintética que ve todo lo que você preparó, no para esa escena, sino para su vida. Sí. Você lo sabe. Sí. Entonces, acreditar es creer y crear. Sim, é verdade. É verdade. E quando vinha... E óbvio que muitas vezes não acontece. A cena não acontece. Sei lá, de 50 cenas que temos que fazer, às vezes dá uma certa frustração, mas é pensar sempre na próxima. Assim, e no fim eu pergunto ao Papinha, a qualquer outro diretor, a Noa tá com a gente. Também está com a gente. Campeona, outra diretora. Campeona. Acho que a melhor cena de todas que eu fiz até agora foi com ela. E aí eu pergunto: e aí, foi bem? Foi ótimo, adorei, não sei o que, é isso, não sei o que. E a gente sai com aquela angústia que sempre vai acontecer, não importa se a gente está aqui ou se está em Hollywood, sempre vai acontecer isso. E isso só traz uma coisa para que a gente se prepare mais ainda para a próxima cena. Quando a gente achar que está num nível de preparação, de conhecimento de cena 100%, aí a gente estuda mais uns 50% para ver se equaliza e chega ali. E aí tem grandes atores que eu tenho feito cenas, que são, né, o Juliano, eu tenho feito muitas cenas, só eu e ele. Como foi esse trabalho? Inclusive, ele mandou um abraço para você. Ele te imita igualzinho, ele fala o teu portunhol igual. Ele é um campeão, Juliano. E eu vou gostar muito de ver a vocês dois na tela. Eu sou fã de vocês dois. Vocês dois têm um ponto selvagem que eu gosto. E quando a gente se encontrou em cena, é sempre uma provocação. E isso deixa vivo o jogo. Ele gosta dessa mesma coisa que eu gosto também, de colocar uma coisa, te provocar numa ação física, fazer uma coisa que vai te surpreender. Muito bom. Muito bom. São dois atores que amam o incierto e também que têm um ponto não domesticado de atuação. Eu gosto desse ponto que Juliano e você expressam, que são mais selvagens, não tão Tupperware. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E um outro é Jesuíta Barbosa, aí falando do feminino e do masculino. Sim.
O personagem dele tem muito isso. Ele construiu com o masculino e ele joga um olhar feminino. E ele me fez uma provocação durante uma cena que tinha 5 atores. O meu personagem é um personagem homofóbico, escroto pra caralho. E o personagem dele chega enquanto eu estou falando mal dele. Falando que ele é um flosô, que ele é uma bicha, não sei o quê. Aí ele chega, o que aconteceu? Aí eu vou e falo, né? Falo, não, nada demais, não sei o quê, vou disfarçando aqui. Aí ele vai com muito foco, que é muito bom também você observar nos outros. Aí ele, com muito foco, distribui aqui, aqui, e termina olhando para mim, transformando aquele olhar masculino dele em feminino. Quase me pedindo uma resposta, foi genial isso. Quase me pedindo uma resposta daquilo, e eu respondi dentro daquele bruto, como um feminino também, que tipo, eu acho que a gente poderia se pegar. Bueníssimo. Foi muito bom. E eu tenho que fazer uma pergunta inevitável. Você já assistiu Ataque dos Cães? Já, lógico. Eu pensei em você. Eu pensei, Juliano tem que ver a este Cumberbatch porque falam algo em conjunto. Sim, sim. Conta a história desse filme ali, o conflito desse filme não é tão diretamente ao meu personagem, mas tem muitos elementos. Mas tem 2 personagens na novela que é basicamente aquilo, que é o personagem do Jesuíta e do Marcos Palmeira. É aquilo. E outra coisa muito legal que eu assisti foi The Rider. Ah, que bien, que bien. Que é muito bom, que traz também essa coisa da masculinidade, da lida com os animais e tal. E Bardem em Jamon Jamon funcionou? Muito. Muito. Lembro sempre. 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 Eu quero aclarar para quem nos está assistindo que Jamon Jamon é um filme maravilhoso espanhol que dio la posibilidad a Javier Bardem de construir un masculino ibérico de una potencia conmovedora. E nós, durante esos dias juntos, eu falei, você conhece? Não, mas tenho um amigo que tem esse filme, você lembra? E al final você deu um mergulho em Javier Bardem. Sim, e Bigas Luna me impressionou, assim, porque é um diretor que faz o Nelson Rodrigues parecer a Disney, com todo respeito ao Nelson Rodrigues. Mas o Bigas, ele é mais louco ainda. Bigas, para mim, é um sábio, um gênio. Eu já te contei, quando tinha 80 anos, por primeira vez, em uma entrevista pública, disse: eu descobri há 2 semanas que sou um homem bissexual. Com 80 anos. Que en otro país sería un escándalo. En España fue, joder, ninguém imaginou assim. E foi aceptado, foi genial. E eu te vou a propor este ano, em algum momento, vamos a falar de Bigas Luna, vamos a falar dos filmes. Brasileiros têm que conhecer esse Mediterrâneo sibarita tão brasileiro, tão Nelson Rodrigues como você fala. Muito Nelson Rodrigues. O Bigas eu quero ver mais, eu quero assistir mais coisas dele. Inclusive, acho que esse período que eu vou ter que ficar aqui confinado em casa, eu vou dar uma pesquisada mais em outros filmes do Bigas, porque eu fiquei bem impressionado com Ramon desde da primeira cena, daquela cena noturna dele toreando aquele touro que não é touro. A coisa é cheio de muitos signos maravilhosos aquele filme. É impressionante. E vamos acrescentar para quem não conhece a Bigas Luna descobriu a Penélope Cruz e Javier Bardem e los convirtió em casal. Sim, é verdade. E Penélope Cruz não havia feito nada. Era como estava chegando de uma periferia de Madrid, el barrio de Vallecas, e el encuentro con Bardem y Bigas Luna posibilitó una de las parcerías más nutritivas del audiovisual español. Fue genial, Bigas Luna. Genial. Tiene un olhar muito de descubrir. Él gostava de descubrir actores, no gostava actores conocidos.
Nesse momento, nem Penélope nem Javier eram conhecidos, ninguém sabia quem eram. Mas ele adorava isso. E eu gosto desses diretores com coragem de que escalam desconhecidos. Eu também. E a cada dia mais... Hoje em dia, eu acho que isso está ficando mais... Sim. Né? Enquanto o Bigas Luna fazia isso em, sei lá, 60, 50 anos atrás, vai. Sim, anos 70, 80, era impossível, era impensável em Espanha que alguém, para uma superprodução, convoque uma dupla debutante que ninguém conhece. Sim. E ele adorava essas travessuras. E Adorava. foi maravilhoso, maravilhoso. Acho que é uma da história de romance que o meu personagem tem na novela, que é o Levi e a Muda, foi o que mais me acrescentou. Assim, é uma referência que me acrescentou muito. Porque eu acho que eu vinha com uma coisa de muito bruto, de ser muito aqui, muito pesado, e aquilo que tem no Ramon Ramon me trouxe a picardia, a brincadeira, a brincadeira. Leveza. É um desafiar num lugar diferente, que é perigoso ao mesmo tempo, mas eu vejo nos olhos da atriz também o jeito que ela responde aquela coisa que é perigosa e ao mesmo tempo foi essencial, na verdade. Ah, que bonito. E eu estou contracenando com uma atriz que nunca fez nada na televisão e ela é genial. Campeona. Como se chama ela? Como se chama? Bela Campos. Primeiro trabalho? Primeiro trabalho, ela vai fazer um personagem que começa muda e depois se descobre que ela fala. E tem cenas geniais. Ai, que bem, que gosto. E ela tá muito bem, ela sabe, ela consegue, tem uma sensualidade já dela, então isso já ajuda, mas ela entende também que não só a fotogenia é importante. A fotogenia está. Isso eu conversei com ela, inclusive. Ela é muito aberta a conversar, então fala assim, a fotogenia está em você. Você é uma menina linda, toda, com esses cabelos lindos. Eu falei, não precisa pensar nisso, não pense nisso, vamos pensar. E aí eu conversei um pouco sobre o quanto acende a câmera, falei um pouco das qualidades e a gente foi colocando isso no texto, juntos. Ela ficou super fascinada e a gente fez cenas ótimas, assim. Inclusive uma cena que a gente contracena com uma sucuri de 4,5 metros. A sucuri contracenou, ela passou no meio, assim. Uau! El povo aquí está todo el tiempo diciendo que están ardiendo de ganas de já assistir a Pantanal. E a Girlene também, a Girlene que estava lá. A Girlene te manda um beijo aí. Nossa Girlene que está por aí. Pessoas que falam que são fãs dele. Muitos fãs aqui. Eu quero aproveitar agora para falar de algo que eu sempre lembro como importante para Leandro. Tema foco. Fale. Tema foco. O foco é uma coisa difícil para mim, para conseguir. Eu tenho que parar antes da cena e, pum, onde é o foco dessa cena? Como eu distribuo esse foco? Pá. Eu observo outros atores que têm isso. Tem um Gabriel Sater, que é um ator que está fazendo com a gente. E eu falei para ele, falei assim, Gabriel, cara, como é que tá? Ele passando texto comigo, uma cena dele, como é que tá? Eu falei, cara, você tem uma coisa que é importantíssima, que é o foco. Aquela pessoa que pá. E aí eu vou aprender, eu percebi isso nele e falei, olha como é importante. O que eu achei mais interessante dele fazendo a cena foi ele conseguir distribuir esse foco de uma maneira muito precisa. E isso é uma coisa que eu tenho que exercitar todos os dias, cena a cena. Sim. E eu acho que, em minha experiência, hoje, foco está mais debilitado na maioria dos atores e das atrizes. Eu sei que se nós vamos a Pantanal, aí há um foco de concentração, mas em um set de gravação, em uma cidade, aí fica um pouquinho mais difícil. É verdade. É verdade. É uma coisa que eu
que eu penso sempre cena a cena. Enquanto vou trocar o figurino. A última vez a gente tinha 14 cenas para fazer no dia. E com, acho que 10 trocas. Então eu saía, ia lá trocar de roupa. Na hora que eu ia trocar de roupa, eu já pensava na próxima cena com foco. Como, onde, aqui, tá, parará. A coisa, tudo, cara. A coisa de ser, meu personagem ser um personagem de boca aberta aqui. O tempo inteiro. Demora, o tempo dele é um tempo mais lento. Não se sabe o que é que ele vai falar. Então, pensando, peligro, mistério e foco. Essas são as coisas que mais me... E boca entreaberta, não se fecha. E boca entreaberta. Eu falei assim, não se fecha a boca jamais. Quer dizer, fecho sim em alguns momentos, mas aqui, peligro, mistério e foco. São as coisas as qualidades que eu tenho pensado mais para fazer, antes de fazer. E chega na hora, tudo acontece também, né? Assim, tem a hora de largar isso, que é a hora que chega no set, vamos largar. Então, eu já me vejo bem mais tranquilo também, desde a entrada no set, porque por ter esse diretor que já é, o Papinha é um cara que deixa a gente à vontade, eu não tive uma coisa de estar nervoso para estar no set. Tá sempre tranquilo num lugar que eu sei o que vai sei mais ou menos o que vai acontecer e deixo acontecer. Depois, ainda bem que aquela coisa de costas aconteceu na primeira cena, que aí depois já está, já aceptou. A batalha já foi perdida no primeiro dia. E Leandro, que planes para o 2022? Você que está com ganas de fazer, que está a vida aí prometendo? Eu adoraria, quer dizer, vamos primeiro estrear a Pantanal. Meu personagem tem um ponto, vai até a metade da trama, e eu devo ficar com esse projeto até final de abril. E daí eu saio, mas como existe uma incerteza da data, então eu não tenho ainda nenhum projeto fechado para depois. Mas eu adoraria que fosse um projeto falando de alguma história nordestina, uma coisa cangaço, uma coisa contando alguma história do Nordeste, que isso eu nunca fiz e eu quero fazer, eu quero muito fazer. Estou também trabalhando, eu estava ontem, inclusive, passei o dia dando uma olhada naquele roteiro que eu comentei com você. Que é genial esse roteiro. Você tem que continuar e dar foco, porque é genial. E como eu tô com esse roteiro napolitano, siciliano. Não, sim, é da Puglia. Da Puglia, sim. E aí, esse ítalo brasileiro não sai da minha cabeça, esse roteiro. E aí, aproveitar esses dias que eu tô aqui mais, né, já tenho todo o texto que eu tenho que fazer na novela, já tá guardado aqui nas gavetas. Então, eu só preciso dar uma estudada um pouco antes, mas eu vou passar 10 dias. Então, esses 10 dias, por exemplo, eu já vou pensando nesse roteiro, arrumando ele melhor, porque eu não sou um roteirista, mas assim, fazer as escaletas, fazer como tudo acontece, já abrindo diálogos, isso já me adianta. Para depois fazer um tratamento com alguém que entenda. Mas esse é um projeto genial. Não esqueça esse projeto porque é genial. Realmente. Eu quero terminar esse roteiro daqui para o final do ano, certeza, ter pronto assim para entregar para alguém. Então, quer fazer? Sim. Destapeie-se. Esse projeto é ótimo. Quer? Você vai conseguir, sem dúvida. E, Leandro, teatro? Teatro não tenho nada previsto, mas, inclusive, tenho recebido textos de amigos assim que eu estou querendo ler e tal, mas teatro, por enquanto, não tenho nada previsto. Mas eu vou dar uma olhada em umas peças que eu recebi. Inclusive, o Juliano me deu uns livros. Tem um que é uma peça, que são contos, não está aqui. E aí ele falou, dá uma olhada nisso aí. Eu adoraria fazer uma coisa no teatro com o Juliano, por exemplo. Seria genial. E é bom momento para ver a vocês dois presencialmente. Seria muito oportuno, muito boa Essa ideia. Essa ideia surgiu agora, mas pode ser uma boa. Uma ótima. Se tiver ideia de alguma peça assim,
com um elenco pequeno, de repente 2, 3 atores, 4, e tiver na sua cabeça... Prometido, prometido. Eu gosto de ver a você com Juliano em um teatro. Seria potentíssimo, seria bem potente. Los últimos machos brasileiros. E eu queria perguntar como foi sua experiência em espanhol, porque hoje muitos actores e atrizes, lo sei, falam que estão estudando porque têm que fazer um seriado em espanhol. Sé que en inglés también, mas está abriendo para actor brasileño la posibilidad de coproducción en español y en inglés, que son las dos lenguas Netflix, ¿no? Sim. Mas, ¿cómo fue su experiencia en México? Minha experiência em México começa muito engraçada, porque, na verdade, eu falo italiano e inglês. E aí meu agente falou, fala italiano e inglês. Quando chegou um teste em espanhol, ele falou, Leandro, chegou um teste aqui em espanhol. É para entregar daqui a 3 dias. Eu falei, Maurinho, eu não falo espanhol. Ele falou, pô, você fala italiano, fala em português e inglês, você fala espanhol. Eu falei, não falo. E aí eu fui estudar. Estudei, liguei para um amigo, falei com um professor, que era um professor argentino, que na verdade não tem nada a ver com sotaque mexicano. E aí fui estudar aquele texto, que era um monólogo gigante, de uma página cheia, assim. Falei, caralho. E estudei, fiz o monólogo. Só que eu tava sem tripé e tal, eu tinha que ser rápido. Eu filmei assim, ó. Eu me filmei com o celular e pá, não sei o quê. E deixei pra lá, entreguei. Estudei bastante as palavras. Tipo, perguntar se eu falava, eu não falo porra nenhuma de espanhol. Mas o texto estava perfeito. Inclusive, mandei para amigos e tal, amigos espanhóis e tal. Não, tá ótimo, tá perfeito. Beleza. Passou um tempo, 2 meses depois, meu agente me liga e fala assim, eles querem ver, só que com alguém filmando. Faz de novo esse texto. Eu falei, mas eu já esqueci. Ele falou, não, mas tem que ser para hoje, faz agora. Aí eu fui, fiz o texto e deu certo. Fui pra lá. Na hora que eu chego lá, a produção começa a falar comigo em espanhol loucamente. Na hora que eu chego, os mexicanos, e tem um sotaque. Oi, Leandro, como estás? Não sei o quê. E falando, eu não entendia nada. Eu falei, can you speak in English, please? Aí ela olhou pra mim e falou, quê? Esse cara veio pra cá fazer isso? Eu tinha todo o texto. Tinha estudado tudo, toda a pronúncia das coisas. E aí, não falava muito bem espanhol, né? Eu tinha o texto todo ali. E a compreensão do texto, obviamente, porque... É fácil de compreender o texto, porque, na verdade, é parecido com o português. E aí estudei a pronúncia e tal. E aí, quando eu cheguei no set, falando com o Carlito, que é o Carlos Villegas, que é um diretor antigo do México, a gente conversou em inglês, eu contei pra ele, a gente conversou em inglês, falou, vamos fazer. Aí eu vou fazer a cena. Vou fazer a cena, ele falou, porra, legal demais, adorei. Mas eu acho que tá um pouco... muito perfeito o espanhol. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Você está falando muito bem as palavras. E o seu personagem é um cara que aprendeu um espanhol na rua. Ele é um brasileiro que aprendeu malandramente no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a pronúncia tá boa demais. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, traz mais pro brasileiro. Tanto que ele fazia uma coisa comigo, pro meu personagem ser brasileiro, e em certos momentos ele falou, fala tudo em português agora. Só que eu tinha que traduzir instantâneo, tipo tecla SAP. E era difícil isso, porque ele terminava e dizia, bueníssimo, bueníssimo, vamos, hace todo em português agora. Agora eu fazia, peraí, calma. E eu tinha que dar uma traduzida na cabeça. Nem sempre a tradução saía melhor que podia ser. Mas aí depois eu comecei a já estudar em espanhol e já traduzir. Porque, na verdade, traduzir não era tão bom para mim. Não é bom traduzir. Mas aí eu tive que estudar traduzido mas foi muito bom, foi excelente, assim, não tenho o que dizer dessa. Para quem não sabe, a Doña, essa produção mexicana que trabalhou Leandro, é das melhores bem-sucedidas da história audiovisual. Não passou desapercebida nem sequer nos Estados Unidos. É verdade. Os Estados Unidos são fãs. Ela estreou primeiro nos Estados Unidos. Ela estreou primeiro nos Estados Unidos. Eu fui para Los Angeles para a estreia. Eles me convidaram para ir a Los Angeles para essa estreia lá. Ele estreou primeiro nos Estados Unidos e depois foi para o México. Foi muito bom fazer o Thiago.
todo bandido brasileiro. Foi muito bom. Espero fazer outras. Inclusive, eu vou até entrar em contato com o pessoal de lá. Porque eles claro. entraram em contato comigo, mas eu estava na segunda temporada do Coisa Mais Linda. E eu acho que eles meio que deixaram para lá. Falaram, não, ele está trabalhando lá no Brasil, deixa ele. Eu vou avisar que, olha, estou terminando em abril. Se tiver alguma coisa aí, eu vou. Leandro, você sabe que hoje quem tem mais poderio em Latinoamérica, desde o ponto de vista de produção audiovisual, não é Argentina, não é Brasil, é México. Sim. México está arrasando em cinema, em seriado, logrou uma coisa muito Produz loucamente. loucamente. O México, você anda pela cidade do México. Eu já morei em Nova York e no domingo tinha muito set rolando. No domingo em Nova York era um dia de passar e dar uma olhada nas produções que estavam rolando. Mas no México é pior, é todo dia, em todos os lugares. Você vê caminhões e trailers e uma produção. E tem atores, tem muitos e muitos atores. E tem vários movimentos, inclusive. O México é muito rico, porque você pensa só naquelas novelas da Televisa. E aquilo é só uma parcela do que é o audiovisual no México. É uma parcela grande, mas nem acho que é a maior, inclusive. Porque o cinema no México tem um cinema alternativo muito interessante. Você vê aí diretores explodindo, o Inarritu da vida e outros tantos. Tem um movimento de teatro alternativo. Eu fui num festival de teatro enquanto estava filmando lá, que eu fiquei impressionado. O tanto que é um teatro experimental, maluquíssimo, que eu fiquei assim, ó, porra, como eu fui preconceituoso em pensar que o México é novela da Televisa. É uma explosão de arte que tem lá. E muita gente maluca. Assim, maluco do bem. Muito bom, muito bom. Eles têm humor, inclusive, um humor bom. Alguns diretores, assim. Teve um diretor que eu quase trabalhei com ele, que ele fez tem um filme dele que é ótimo, Resgatando a Juanita, que é excelente, que seria uma paródia do Resgate do Soldado Ryan, só que por mexicano. E é maravilhoso, é maravilhoso. E você lembra desse filme, Um Dia Sem Mexicanos? Você lembra desse filme de um humor político extraordinário? Resulta que por alguma questão el mundo, sobre todo Estados Unidos, fica sin mexicanos. Entonces, ¿quién va a hacer esas tarefas que hacen los mexicanos en Estados Unidos? Isso é maravilhoso. Es una distopía fatal, mas es puro humor mexicano. Imagina um dia sem mexicanos nos Estados Unidos, por exemplo. Não funciona. Leandro, estamos llegando al final, que siempre se comienza también, porque es reencontrarte. Yo te quiero contar algunas cosas. Vos estuvo en nuestra sala. Este año, por fin, estamos retomando presencial. Maravilha. Y eso, vos sabe la diferencia que es. Mas también, este año, inauguramos nuestra comunidad cuando asciende a cámara. Nos encontramos toda quinta-feira, às 8 da noite. Y a cada mes son 2 filmes y 2 conceptos importantes para dialogar. El primer encuentro arrancamos No Olhe para Cima, para ver qué tiene Meryl Streep para enseñarle a Ariana Grande sobre cómo hacer comedia. El segundo, fuimos a lo que você ya conoce, tema vitalidad. Todo el mundo sabe, falta, mas cómo se gana, cómo se encuentra a vitalidad. Sí. En nuestro tercer encuentro, falamos sobre Ataque dos Cães y sobre por qué es un film que examina la masculinidad y confronta al espectador con que vos está viendo algo, mas no está entendiendo lo que está aconteciendo. Que eso es Jane Campion, es una genia. Y finalmente, el último encuentro, falamos de la dificultad del diálogo, sobre todo en dramaturgia brasilera, que el diálogo es una herramienta tan importante de avance de trama. Entonces, yo te convido y en algún momento vamos a ser y yo vamos a hablar en nuestra comunidad de Vigas Lunas.
Vamos a Ótimo. falar de Camareira de Titanic, um filme filmado no mesmo momento de Titanic. Para mim é melhor a Camareira do Titanic, mas como saiu Titanic, ninguém lembra da Camareira de Titanic. Você vai assistir, porque eu acho que está no YouTube, e você se vai surpreender de como se pode contar Titanic sem romanticismo, sino com erotismo. Que maravilha. É do Bigas Luna também? Bigas Luna, Bigas Luna. Bigas Luna é um gênio. Bigas Luna, Eu vou assistir, eu vou procurar. Camareira do Titanic. Camareira do Titanic. E lembre esto, eu acho que Bigas Luna, além de Mediterrâneo, tem algo italiano. Sim. Você que saborea a Itália e saborea a comida. Bigas Luna era isso. Falam que lo melhor de Bigas Luna não são seus filmes, que eram geniais, sino o catering de filmação. Él escogía rodar en ciudades italianas y pueblitos por la comida y la bebida. Todo el mundo quería grabar con él, todo el mundo quería filmar con él. Vou fazer isso nesse meu filme, hein? Vou fazer isso. Eso es mucho más importante para Bigas Luna que un buen roteiro, que el actor coma bien y saboree el personaje por la comida. Y falan que él cocinaba para actores y equipo técnico. Bigas Luna. Que maravilha. Campeão. Vou ver, vou assistir. E Leandro, querido... E vou tentar participar ao máximo nas quintas-feiras. É aqui no Quando Acende a Câmera, então. Eu te voy a enviar, por Zoom, son un grupo de aulas que no solo hacemos por Zoom, y es cada quinta-feira. Eu depois te envio informação, eu sei que você está atento a nosotros e que muitas lives você nos mandava, mas agora queremos um compromisso maior e essa é nossa comunidade. Eu depois te vou E o livro, eu quero saber do livro, hein? Eu prometo que 2022 vamos a apresentar o livro e o livro já está. É só um tema editorial. Ok, ok. Y si alguno de los que están oyendo aquí en esta live conoce el mundo editorial brasileño, por favor entren en contacto connosco, porque eu estou perdido e confuso. Tá? Eu tenho uma pessoa. Ah, agradeço. Isso é ser comunidade. Isso faz parte da comunidade. E, finalmente, você vai ser papá? Você, papai. Sim, você, papai, mais uma vez. Aleluia. Tô aqui, maravilha. Ó. Tem outra literatura aqui agora. Bela Maternidade. Tem um que chama Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor. Que bonito. Você gosta desse personagem, papai, ser pai? Gosto desse personagem. Eu acho que gosto você muito de criança. Eu acho que a gente aprende muito com as crianças, né? Mais do que ensina. Eu acho que a gente tem, se a gente estiver atento a eles, porque cada indivíduo, cada criança é diferente, não adianta a gente... Quer dizer, adianta a gente se preparar, mas eu acho que muita coisa vem delas. Cada criança é um indivíduo e a partir desse indivíduo a gente ensina e aprende. Então, eu estou ansioso para saber como vai ser essa criança, para poder interagir e a gente trocar nesse jogo de cena que é a vida. Né? E a Flávia? Flávia, como está? Tá bem demais, dormindo muito, comendo muito e feliz. Não teve nenhum... Não passou mal, não teve enjoo. Eu participei de um encontro de grávidas com ela online e todas reclamavam de tudo, de refluxo, de dor, não sei o quê. Aí ela falou, né, daquele jeito dela, que ela toda fala abertamente. Ela falou assim, eu não tive nada, só meu peito puxou. Aí eu falei com ela fora assim, falei, amor, tava todo mundo sofrendo ali, sofrendo. Você vem e fala assim, sorrindo, é melhor ficar quieta, cara. Todo mundo sofrendo. Nós somos fãs da Flávia. Ana, eu, quando acende a câmera, somos fãs. Amamos e admiramos a ela. E a você também. Leandro, querido, manda um beijo imenso para Flávia. Estamos com saudade de você. E eu te desafio a duas coisas. Tu roteiro terminado 2022, que é muito importante,
e você vai falar para nós sobre Vigas Luna e a masculinidade. Perfeito, perfeito. Vamos. Que prazer, um prazer. Prazer enorme. Obrigado a todos. Beijo. Obrigado E a todos estiveram os que assistiram a esta maravilha de encontro, muito obrigado por a atenção e estamos começando 2022. Ah, o Establish entrou agora. Edu, eu falei de você hoje, Edu Establish. Edu Esteves. Vai ficar gravado aí. Vai ficar gravado para Edu Esteves e todos os que chegaram tarde ou ainda não puderam estar. Prazer. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.